gente... Ontem, todos que puderam, viram, estão verificando, um salvamento que nós tivemos na ponte, onde um funcionário do SAMU fez esse, eu não sei se eu caracterizo como resgate, uma boa ação, um salvamento, alguma coisa assim. Só quero dizer que dê o nome que vocês quiserem. Para mim, foi um ato de coragem, um ato de heroísmo. Vou mostrar para vocês agora um vídeo, mas ele está desfocado, em que o nosso socorrista do SAMU de Mogi Guaçu conseguiu evitar que uma pessoa se jogasse, se lançasse ao rio, ali na ponte em Mogi Guaçu. Vejam só o vídeo. Em questão de segundos, a atenção de um condutor do SAMU transformou uma possível tragédia em um ato de coragem e cuidado. De férias, o Everson Moraes trafegava pela Avenida Mojimirim, na região central, quando percebeu que um homem estava prestes a saltar da ponte de cimento sobre o rio Mogi Guaçu. Ele reduziu o veículo, acionou o pisca-alerta, desceu rapidamente e conseguiu segurá-lo antes que ele passasse completamente pela grade. Durante a abordagem, um homem identificado como Francisco teria dito que queria morrer e que era apenas um peso na vida. O Everson iniciou uma conversa para acalmá-lo e evitar que ele reagisse. A pessoa já estava do lado já tinha passado o guarda-reio. Dá um pause no vídeo aí para nós. Já tinha passado o guarda-reio, que a pessoa já estava, vamos dizer assim, naqueles últimos instantes de falar assim, vou me lançar. O que eu quero falar para vocês aqui são duas coisas. A primeira, tem a foto do nosso socorrista do SAMU? Tem a foto dele aí? Põe a foto dele para mim. Primeiramente, parabéns, Weverson, espero ter falado o nome correto, o Everson ou Weverson, do SAMU. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, pela sua ação destemida em ter socorrido. Porque, na verdade, para mim, isso aí foi mais um socorro, uma ajuda para uma pessoa que estava em estado de desespero. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu desejo de coração que, neste caso, que os nossos vereadores façam, sim, uma moção de agradecimento a ação meritória que você fez. Eu conheço o seu trabalho, conheço seu caráter, sua personalidade, inclusive já tive a oportunidade de conversar com algum dos seus parentes. Então está aqui nosso agradecimento da MDTV pela ação realmente meritória mesmo que você realizou. Obrigado e parabéns pela sua atitude nesta ação, como também no seu trabalho, que é sempre de socorrer pessoas. Aproveitando essa imagem, eu quero só me reportar uma coisa a vocês. Depressão. A pessoa que chega a esse ponto, normalmente ela já está num estado desesperado. É num caso assim que eu já falo, ou é de depressão ou alguma outra ação que já está atingindo a pessoa. E eu digo para vocês, essa é uma fase que quem é próximo, a pessoa demonstra sinais. Então eu digo para vocês o seguinte, depressão é um caso muito sério, precisa realmente de tratamento. E a coisa que eu posso dizer para vocês não é besteira, cuidado. Quando eu falo para vocês que eu não costumo colocar muito desses casos aqui na TV, porque às vezes é como se fosse um incentivo às pessoas a praticarem para aparecer na televisão. Mas nesse caso aqui é um ato meritório do Weverson, que eu reputo realmente
muito importante. E também o caso de a pessoa que está nesse caso, ela não merece ser recriminada, discriminada ou tratada com desdém. Ela precisa de ajuda. Este caso é um caso grave de saúde pública. Pense nisso. E por falarmos em ponte, como o fato aconteceu na ponte, vou mostrar para vocês um vídeo de um fato que aconteceu na cabeceira da ponte onde esse fato aconteceu. Bem na cabeceira da ponte deste fato. Olha só. Dá um pause. Não, volta só um pouquinho para mim, para eu mostrar. Isso, ó. Só para vocês se localizarem. Socorro da ponte foi feito logo aqui, um pouquinho mais para frente na ponte, ó. A ponte está aqui, ó. Só para vocês se localizarem. E o que eu vou falar para vocês, pode passar o filme um pouco. Aí, um pouquinho. Aí, isso. O que eu vou falar para vocês, o furto aconteceu nesse poste aqui, ó. Não, mas por que você vai falar se a cidade inteira está tendo furtos? Está tendo um monte de furto. Está tendo um monte. Mais uma vez, vou tocar naquele ponto. Muralha digital. Eles vêm aqui às vezes e falam assim, ó, graças à muralha digital. Eu falo... Graças nada, porque quem acionou a muralha digital foi algum sistema fora de Mogi Guaçu. Porque se a gente depender da muralha digital de Mogi Guaçu exclusivamente, nós não temos benefício nenhum. E toda vez que alguém falar de muralha digital, eu falo para vocês, cuidado. Porque esse furto aconteceu na área central. Tem câmeras olhando aqui. Eu pergunto, cadê o monitoramento da muralha digital? Se abusar bem, pega as filmagens lá, a câmera não está nem mostrando nada. Para vocês verem. Ah, investimos em muralha digital. O deputado mandou tanto de emenda para a muralha digital. Blá, blá, blá. Por que que eles não colocam um policial militar dentro lá do serviço de monitoramento da muralha digital? Porque tem alguma coisa que eles estão querendo evitar que seja colocado para fora. Tem. E deve ser algo que seja muito pesado para colocar. O que eu não sei, mas que eles vão um dia aparecer isso daí, vai. Estou falando para vocês, mais cedo ou mais tarde vai aparecer sim. Por isso que eu estou falando, esse furto de fio poderia sim ter sido evitado se a muralha digital de Mogi Guaçu funcionasse. Vou falar mais nada sobre isso, porque a gente fala e não se faz nada. Mais uma vez, nós vamos ter uma campanha de doação de sangue. Coronel, mas já teve uma campanha há pouco tempo. Doação de sangue, eu falo para vocês, é uma campanha que deveria ser perene, constante, direto. Porque sempre os nossos hospitais precisam de doação de sangue. Ai, coronel, mas o meu parente foi lá e ele tomou plaqueta. Plaqueta sai da onde? Do sangue. Ele não tomou sangue, ele tomou não sei o quê. Sai do sangue.
Então nós precisamos de doadores de sangue. Doar sangue é um ato de amor. Olha só essa doação de sangue que vai ter na Faculdade Maria Imaculada, dia 5, deixa eu ver aqui para falar, dia 5 de setembro. Vejam só. Mogi Guaçu recebe a 5ª campanha de doação de sangue de 2026 no sábado, 5 de setembro. A ação será realizada das 8h30 ao meio-dia, no campus da Faculdades Integradas Maria Imaculada, localizado na Rua Paula Bueno 240, no centro. Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ocorrer até os 60 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização e documentação específica. Doar sangue é um ato de amor. Não aleja, não dói. Isso mesmo, não aleja, não dói. E você tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, principalmente em casos gravíssimos. Às vezes, acidente precisa fazer muitas transfusões de sangue. Já contei aqui para vocês de um fato que aconteceu comigo na cidade de Diadema, quando lá trabalhei. Por isso que eu falo. Emergência é algo que não dá para você chegar e falar assim, vou doar sangue agora porque já está precisando. Não consegue ser assim. Porque o sangue tem que passar por exames antes de ser liberado para transfusões de sangue. Não é assim, transfere igual vem em filme, transfere daqui e já coloca na outra pessoa. Não é assim. Tem que passar por vários exames. A pessoa doa, as bolsas são levadas, esses exames são passados por análise, por exames, e após serem liberados é que eles vão para doações e transfusões de sangue nos hospitais. Só que os bancos de sangue, quando falo em banco de sangue, são onde eles ficam armazenados, reservados para serem encaminhados para todos os hospitais. Não é só para Mogi Guaçu, porque às vezes Mogi Guaçu, o doador, o seu sangue pode ser utilizado em Campinas, assim como os doadores de Campinas, numa outra situação, pode ser aqui. Então, onde for precisando, eles vão levando o sangue. Doar sangue é um ato de amor. Uma campanha que eu gostaria um dia de conseguir é fazer a doação de medula óssea. É outro ato de amor. E eu deixo aí para os nossos envolvidos na saúde, para que a gente faça uma campanha de doação de medula óssea. Também é muito importante. Já participei de várias quando eu trabalhei em Campinas, mas eu percebi que aqui em Mogi Guaçu não tivemos nenhuma até agora. A matéria que eu vou falar agora não é praticamente sobre a matéria que nós vamos falar, mas eu vou colocar por que não falam de fazer o assunto dessa matéria em outro setor. Eu vou colocar já. A matéria é o seguinte: professor da rede pública pode ser submetido a exame toxicológico. Já entenderam onde eu quero chegar? Eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou colocar dessa matéria que me despertou uma coisa para falar para vocês. Vejam só. A possibilidade de exigir exames toxicológicos de professores da rede pública voltou a ser tema de debate no Brasil. A medida já apareceu em diferentes propostas legislativas, envolvendo a realização dos exames no momento da admissão, em alguns casos de forma periódica durante o exercício da profissão. A discussão envolve pontos relacionados à segurança no ambiente escolar, mas também abre espaço para debates sobre privacidade, direitos trabalhistas, proporcionalidade e a necessidade de medidas de prevenção e cuidados voltadas aos profissionais da educação. Professores da rede pública podem ser submetidos a exame toxicológico todos os anos. Quando nós vamos renovar a nossa habilitação, dependendo da categoria, você tem que fazer exame toxicológico. Está
Será que um exame que deveria ser obrigatório, esse exame deveria ser obrigatório para quem for se candidatar? Para quem for se candidatar a presidente da República, a governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador, secretário municipal, deveria ser submetido a exame toxicológico. Por que eles querem fazer exame toxicológico nos professores? Por que eles não falam de fazer exame toxicológico nos políticos? Será que passariam? Só estou perguntando, será que passariam no exame? Eles querem imputar mais uma para os professores. Por que eles não fazem nada para os políticos? Pode tirar a imagem. Antes de eu chamar o intervalo, quero falar uma coisa para vocês. Para vocês não, eu quero falar para uma pessoa. Para uma única pessoa. Quando você vier a público, falar que você está entregando, que você foi buscar, que você trouxe remédio para a farmácia popular, quando você vier, falar assim, olha, trouxe um carro cheio de remédio para a farmácia popular. Realmente, você está de parabéns. Mas seria um pouco mais nobre, aliás, seria nobre, se você falasse as inúmeras pessoas envolvidas onde você vai buscar o remédio. Você deveria enaltecer também as pessoas que se mobilizam para montar um estoque de remédio, para conseguir remédios, para você ir lá e buscar e vir e falar mérito seu. Porque a única coisa que você faz é ir lá pegar o remédio e trazer. Só que são inúmeras pessoas que se mobilizam no estado, no Brasil, para montar esse estoque de remédio, para que pessoas como você vai lá, pega e distribui, só que você não fala de onde vem. Então, já que você não fala de onde vem, eu vou falar para vocês. Esses remédios da farmácia popular que vocês estão recebendo aqui, é obra da maçonaria do Brasil. Eles se mobilizam, eles fazem um trabalho complexo no Brasil, não dá para eu explicar para vocês porque é muito complexo. Eles montam vamos dizer assim, um barracão, um depósito de remédios, aí eles publicam os remédios que eles possuem, e aí o cidadão em questão, ele vai lá para o carro, enche o carro, depois vem e fala que foi ele que trouxe. Mas seria interessante falar da maçonaria, porque esses remédios são conseguidos em todo o Brasil gratuitamente por um trabalho da maçonaria do Brasil. Então aqui vou deixar de público um agradecimento a todos os maçons que às vezes não são reconhecidos como se deve pelos seus trabalhos anônimos que fazem para a nossa nação. E está aí o fruto de um trabalho anônimo que a maçonaria faz, que é conseguir esses remédios para que eles sejam distribuídos gratuitamente para a população. Então, parabéns a todos os maçons do nosso Brasil, do nosso mundo, porque eu sei o trabalho que eles fazem por todos de uma maneira diferente em cada um dos países. Então, vamos para o intervalo, a gente volta já já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Olá pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição
na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8, na divisa com o Jardim Guaçuano, de frente ao postinho do Jardim Guaçuano. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá, e você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19997322202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7 e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Falei agora há pouco da muralha eletrônica. Vamos falar mais um pouquinho? Só que agora nós vamos falar ali, coladinho, bem pertinho da base da muralha eletrônica, que é na capela, aquele redondo lá, é ali a base. A questão de alguns metros, não estou falando em quilômetros, estou falando em metros. Tivemos mais um ato de vandalismo. Veja só o vídeo que aconteceu na Avenida Bandeirantes essa noite. Vejam só. Uma loja teve a sua vidraça estilhaçada na Avenida Bandeirantes. Poucos metros para você chegar no fundo da igreja da capela. Poucos metros. Se você for andando, você não anda um minuto. Para mostrar que é muito próximo. E a muralha não pegou. O fato acontece na câmera interna da loja. Só que aí a gente pergunta, para que investiram tanto dinheiro se não está trazendo, aqui ó, o furto, se não está trazendo benefício para a comunidade? Se fala tanto em muralha digital, está aqui ó. E eu fico pensando, cadê os vereadores que não fiscalizam essa central de monitoramento da muralha digital? Será que não está funcionando? Será que as câmeras estão funcionadas? Será que estão funcionando? Sinceridade, pelo tanto de furtos que eu já vi na cidade, eu já estou começando a suspeitar que as câmeras da muralha digital estão desligadas. O Centro Esportivo Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido como Seresc, vai comemorar 50 anos. Ele foi inaugurado em 1976. E vão fazer uma homenagem a ele. Vejam só. Inaugurado em 26 de agosto de 1976, o Centro Esportivo Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Seresc, na Vila São Carlos, completa 50 anos de fundação nesta quarta-feira. E para celebrar a data, a Prefeitura de Mogi Guaçu já concluiu uma etapa da reforma e da revitalização da praça esportiva.
A quadra externa do centro esportivo também passou por melhorias. O espaço recebeu nova pintura, substituição da tabela de basquete por um modelo em acrílico e troca da iluminação convencional por novas luminárias de LED. Pintaram a quadra, pintaram aqui, não colocaram rede na tabela de vôlei. Ou seja, fizeram um recap para parecer bonito na foto. Aí vem a prefeitura e fala que esse é um projeto que estão fazendo em 15 praças desportivas. Só que eles vão fazer isso aonde? No Furno, no Seresc. Em alguns que é só dar uma pintada na quadra. Porque o que eles fazem é isso, eles pintam a quadra, depois vem, tira a foto e faz aquele merchan, aquele comercial nas redes sociais. Vamos relembrar o nosso jornal de ontem? Vamos mostrar o Centro Desportivo Humberto Pedrini? Não precisa nem colocar tudo não, só coloca aqui. Coloca para nós aqui. Nós colocamos no jornal ontem. Dá uma olhada. Sem alambrado, tudo abandonado, mato crescendo. Mostramos isso ontem. Aqui eles não mostram. O Seresc eles estão mostrando. O Seresc está fazendo 50 anos. E aqui é periferia. Aqui é o Jardim Progresso. A quadra do Campano fizeram acho que 2 ou 3 vezes. Fizeram uma vez, depois mandaram refazer, depois refez de novo. Aliás, o prefeito que mandou fazer, porque ele vai lá jogar tênis. Mas e aqui onde é a população da periferia? E aqui que é periferia? Que é periferia, ó. Isso é periferia. Mostra que eles estão fazendo, só que deixa a periferia. Periferia, né? É o pessoal mais humilde. É o pessoal que não cobra muito. Mas nós estamos aqui para cobrar por vocês, tá bom? Tá aqui, ó. Então, o Seresc, parabéns, merece mesmo. Só que 15 praças desportivas, centros que eles vão fazer, vamos ver quantos são de periferia, onde realmente tem que gastar dinheiro para levantar esse estrago que deixaram de fazer com o tempo. Delegado de Mogi Guaçu é alvo de investigação do Ministério Público, que inclusive já foi solicitado à Polícia Civil a apuração disciplinar pelos atos que ele está cometendo. Vejam só. O Ministério Público de São Paulo instaurou uma investigação contra o delegado da Polícia Civil, Erivan Veracruz, atualmente titular do Distrito Policial de Jaguariúna, após recorrentes queixas relativas ao desestímulo e à recusa no registro de prisões em flagrante no interior paulista. As denúncias foram reportadas por integrantes de forças policiais em ao menos 5 municípios. Policiais militares precisaram esperar cerca de 4 horas na delegacia de Mogi Guaçu para conseguir registrar uma ocorrência de furto. Confrontado sobre a demora, a autoridade policial teria afirmado que estava em sua residência. O delegado em questão é o próprio que está aqui. Coronel, mas ele é de Jaguariúna. Todos os delegados têm que estar lotados em alguma delegacia. No caso em questão, ele é lotado na cidade de Jaguariúna. Os policiais de Jaguariúna não apresentam ocorrência em Jaguariúna por causa dele. Vão buscar apresentar essa ocorrência em outra cidade, porque quase sempre ele não vai atender os policiais, que precisam de um atendimento mais rápido para a viatura voltar do policiamento. O último ato em questão foi quando ele estava trabalhando em Mogi Guaçu. Só que aí acionaram o Ministério Público. E o Ministério Público foi na delegacia.
e acompanhou que ele foi acionado. Ele demorou 4 horas. Ele demorou 4 horas para responder ao atendimento. Não é chegar. Ele demorou 4 horas para responder ao atendimento. E quando ele chegou na delegacia, no plantão de polícia judiciária, que fica ali na Emília Marque Martini, o próprio promotor que falou, não são palavras nossas, que ele estava com odor etílico. Agora imagina só, um delegado que vai trabalhar e está com odor etílico. Lembra quando eu falei da primeira matéria lá atrás, quando eu falei que os professores têm que participar, estão querendo submeter os professores a exame toxicológico? Está aqui, ó, um exemplo clássico, que quando é para fazer em alguns setores, não se faz. Vamos aguardar para verificar agora, em razão dessa matéria, quais serão as providências que a própria Polícia Civil vai adotar. A primeira, que eu imagino que eles vão fazer muito rapidamente, é transferi-lo para Campinas, para São Paulo, alguma coisa assim, e aí depois a situação some da mídia, ninguém fala mais nada. Estou falando que é o que eu imagino que vai acontecer rapidamente, porque eles vão ter que dar uma resposta rápida. Vão encaminhá-lo aí para Campinas, alguma coisa assim, e depois some. Por quê? Porque o Ministério Público entrou com uma apuração. E quando o MP começa uma apuração, eles não param, além que chegue lá no final, só para vocês saberem. E agora eu vou apresentar para vocês mais uma novela. Só que é uma novela que se passa aqui em Mogi Guaçu. É uma novela. Essa novela chama Asfalto da Chácara Alvorada até Martinho Prado. Vamos ver as falas do prefeito municipal. Pessoal, uma ótima notícia para Mogi Guaçu, especialmente para os moradores lá de Martinho Prado e das Chácaras Alvoradas. Depois de muito tempo de espera, finalmente foi liberado pelo governador do estado de São Paulo. Começa nesta semana a obra de recapeamento da estrada vicinal que liga Martinho Prado, a Chácaras Alvorada e a rodovia SP 342. Estamos falando de uma obra muito importante, com mais de 25 quilômetros de recapeamento, investimento superior a 20 milhões. Essa obra já havia sido anunciada há algum tempo e passou por algumas dificuldades lá no DR, Departamento de Estradas e Rodagem, e acabou demorando muito mais do que todos nós gostaríamos. Mas o importante é que agora vai ser liberada e vai começar. Quero aqui agradecer ao grande deputado Barros Munhoz, que acompanhou todo esse processo, que tem lutado incansavelmente por Mogi Guaçu e que me ligou agora, dando essa importante notícia. Também ao nosso governador Tarcísio de Freitas, por mais esse grande investimento aqui em nossa cidade. É uma estrada que há muitos anos precisava dessa melhoria, que está muito judiada, que vai trazer mais segurança, melhores condições de tráfego para quem utiliza esse trecho todos os dias, seja para trabalhar ou para chegar à sua casa. Vocês viram o prefeito falando? Só que tem uma parte da fala dele que agora mudou o cenário, mudou completamente. Antes era a troca do asfalto de Martinho Prado até a Chácara Alvorada. Antes era a troca do asfalto. Vocês prestaram atenção no que eles estão falando agora? Agora é recape. Vai pegar e colocar uma manta de asfalto em cima. Vai colocar uma manta de asfalto em cima da rodovia. Será que vão fazer obras no acostamento? Será que vão acertar as áreas de escape, de escoamento da água da lateral? Porque tem lugar que chega a fazer valetas e tudo mais. O prefeito fala que é uma obra de milhões. Eu vou transferir essa obra de milhões para uma informação para vocês. É uma obra que vai custar 1 milhão, que vai custar 1 milhão aproximadamente por quilômetro. Cada quilômetro que eles forem lá e passar uma massa asfáltica em cima, vai custar 1 milhão. E você já tem vereadores falando, olha aqui a obra, olha a obra. 1 milhão. Cada quilômetro vai custar
1 milhão só para passar o asfalto em cima. Para mim, isso não é mérito. Isso para mim é um desmérito chegar e falar isso que está falando. Que eu falo para vocês, 1 milhão só para colocar massa asfáltica em cima é Depois fala que é obra de um candidato a deputado, de um deputado. Isso para mim não é um crédito, é um desmérito para isso que está sendo feito. E assim vou encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.